E nos estados em que a eleição para o governador foi para o segundo turno, qual é o peso do apoio de Lula ou Bolsonaro que disputam o pleito presidencial? E qual seria a influência dos candidatos ao governo do estado na disputa? Para ajudar a entender as circunstâncias que envolvem cada disputa, a gente trouxe um recorte envolvendo 2 estados em que a disputa para o governo será definida no dia 30 de outubro. Primeiramente, São Paulo, onde Tarcísio de Freitas, do Republicanos, ex-ministro da Infraestrutura de Jair Bolsonaro, e Fernando Haddad, do PT, ex-ministro da Educação de Lula, se enfrentam, ou seja, na disputa estadual temos um representante de cada candidato à presidência. São mais de 34 milhões de votos no maior colégio eleitoral do país e no primeiro turno Jair Bolsonaro teve 12 milhões de votos, enquanto o ex-presidente Lula teve 10 milhões de votos. Agora a gente fala da Bahia. Esse é o 4º maior colégio eleitoral do país. Jerônimo Rodrigues, do PT, e ACM Neto, do União Brasil, estão na disputa do segundo turno para o governo do estado. Lembrando que o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, não se posicionou sobre possível apoio a Lula ou a Bolsonaro, assim como União Brasil, que liberou a bancada. Na eleição para presidente no primeiro turno, Lula teve 5 milhões de votos. Bolsonaro foi escolhido de 2 milhões de eleitores. Vamos começar com o Gustavo Uribe sobre isso, né? 2 retratos muito bem apanhados, muito bem explicado, né, Uribe? E que leitura que você acha que... Bom, vou chamar o Leandro Rezende, então, aproveitar que o Leandro já está aqui prontíssimo para isso também. Ô, Leandro, esses 2 quadros aí fazem bons raios-x, vamos dizer assim, de como se comportam esses estados, né? O que é que você destaca? Olha, são estados fundamentais, né? O estado de São Paulo e o estado da Bahia, eu acho que são 2 eleitorados que a gente precisa acompanhar com bastante lupa a evolução de como será a campanha em cada um deles, né? O estado de São Paulo é um estado que deu vantagem de mais de 1 milhão de votos para o presidente Jair Bolsonaro. Aliás, de 1.700.000 votos, né? Então, tem um espólio ali a ser disputado que é maior do que no restante do país em termos de quantidade de votos, que são os eleitores de Ciro Gomes e Simone Tebet, que juntos somaram 2,5 milhões de votos. Então, há um espaço para se disputar esse eleitor lá em São Paulo, mas a ver quais as estratégias que PT e PL vão conseguir mobilizar, né, para poder buscar esse eleitor. Na Bahia, a situação é diferente, num momento muito mais favorável ao ex-presidente Lula, porque na Bahia, a diferença entre o Lula e o Bolsonaro foi de 3.800.000 votos. E esse espólio, Ciro mais Tebet, é de 414.000 votos. Então, por mais que todos os eleitores do Ciro Gomes e da Simone Tebet votem no Bolsonaro, a distância seguiria muito grande ainda na Bahia. Então, é um momento, né, para a gente observar o que de estratégia vai ser feito pelo PT, que está focando esse começo de segundo turno no estado de São Paulo, e o que o presidente Jair Bolsonaro vai conseguir apresentar para tentar reverter essa rejeição dele na Bahia. Pois é, Uribe, ainda há pouco eu estava fazendo aqui uma entrevista, né, e perguntei ao Rafael Cortez o peso desses 2 estados especificamente que ainda terão os palanques. E ele diz que ele fez uma diferenciação muito importante. Ele diz, estados de Rio e Minas Gerais, por exemplo, onde a eleição terminou para governo estadual no primeiro turno, tem muito eleitor que não tem nem motivação para ir votar. Isso é uma preocupação. Já em São Paulo e Bahia, essa motivação ainda existe. Isso é só uma diferença, hein? É o que pode fazer a grande diferença, viu, Luciana? Porque o eleitorado ainda tem mais votos a fazer. Quando é um só voto, muitas vezes a gente já viu isso em outras eleições, o eleitorado acaba viajando. Então há um perigo de uma maior abstenção nacional. Isso não é nada bom para Luiz Inácio Lula da Silva, porque o que a gente viu no primeiro turno foi uma abstenção alta, mais ou menos parecida com a de 2018, e é sobretudo naquele eleitorado mais humilde, que as pesquisas de intenção de voto mostram que é um pouco mais afinado a Luiz Inácio Lula da Silva. É por isso que há um projeto e até um esforço no PT de tentar conversar com deputados, vereadores, prefeitos, que são aqueles puxadores de votos que estão lá na ponta para tentar mobilizar o eleitorado a não faltar no dia do voto. Mas o PT tem uma aposta também de que, como o resultado no primeiro turno foi muito próximo, de 4 pontos percentuais, que o eleitorado, com receio de Lula não ser eleito, ele pode se engajar um pouquinho mais, porque ele viu
viu que há sim uma grande possibilidade de vitória de Jair Bolsonaro. Então há as duas pontas que agora o PT tem lidado com elas. Jair Bolsonaro deve ir à Bahia. Há uma programação para que na semana que vem ele chegue à Bahia. É um estado lulista e petista. Nas últimas eleições, no histórico, sempre deu vitória ao PT, mas Jair Bolsonaro tende a diminuir essa diferença por lá. Tende a diminuir a diferença para conseguir avançar em parte do eleitorado de Lula. Muito bem, obrigado, Uri.